Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da pesquisa da Poder 360, da Poder Data, né, que é o Instituto de Pesquisa do Poder 360, que identificou que a desaprovação do governo Lula volta a avançar, né? A gente já falou aqui que, na verdade, a rejeição ao Lula caiu de forma muito sorrateira, exatamente na época eleitoral, que eram os institutos de pesquisa tentando dar uma forcinha para o Lula, né? A gente sabe que foi isso. Não teve nenhuma melhora do governo Lula na época eleitoral. É que o pessoal viu que as eleições estavam caminhando para um desastre completo, aí deram aquela martelada básica nos números da planilha lá para dar uma melhorada para o Lula, parecer melhor para o Lula. Não, o Lula está melhor agora, olha só. Mas agora já viu que foi um desastre mesmo, que não tem salvação. O Boulos já está percebendo que o Lula não traz voto nenhum para ele no final das contas. Ao contrário, Lula é bota de cimento, já falei, só afunda, só vai para o fundo, né? Então agora os institutos de pesquisa voltaram a medir as coisas um pouco mais certo. Eles sempre favorecem a esquerda, sempre favorecem ao Lula, mas pelo menos já não estão mais no modo martelar dados, né? Essa notícia foi sugerida por Mensageiro do Caos, Tommy Laipica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, desaprovação ao governo Lula volta a avançar e empata com a aprovação. Então, vamos ver o gráfico aqui, ó, que fica muito claro. Estava indo mal, estava indo tudo mal, e piorando, né? Aí, de repente, chegou a época da eleição, aqui, ó, 27 de julho, né? Começou a temporada eleitoral, começou as campanhas. Qual que era a preocupação do pessoal, né? Vocês sabem que esse tipo de pesquisa, isso acaba mexendo com a cabeça do eleitor de forma indireta. Não é que o eleitor olhe para essas coisas e fala, ah, não, a maior parte não gosta do Lula, então também não vou gostar, não. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Eu vou explicar para você. Na eleição, você tem que contratar um monte de cabo eleitoral, um monte de gente para convencer os outros a votar nos candidatos do Lula. Essas pessoas não necessariamente, até vão ganhar algum dinheirinho, mas o grosso, o que elas esperam ganhar mesmo, é um carguinho. O que elas esperam ganhar mesmo é que se aquele candidato que elas ajudaram, né, se ele se eleger, elas vão ganhar um caraminguá maior, entendeu? Então, você precisa convencer essas pessoas, os cabos eleitorais, de que eles têm que atuar a favor do Lula. Então, essa ajuda que as pesquisas deram aqui no Lula, não é porque o eleitor olha para a coisa e fala, ah, é verdade, olha só, ele está na frente, então eu vou ajudar ele. Não, não é, eu vou votar nele, não é isso. É o cabo eleitoral que olha para isso aqui e fala, ih, caramba, esse candidato do Lula aqui, o Lula está com uma desaprovação enorme, para que eu vou ajudar esse candidato se no final das contas ele não vai ganhar, eu vou me ferrar mais adiante, vou perder meu tempo, desperdiçar meu gogó tentando convencer as pessoas a votar nele, e não vai conseguir, porque o cara está do lado do Lula, o Lula não ajuda ninguém, o Lula só piora a situação de todo mundo. Entenderam a lógica? Eu acho que é muito importante notar isso, porque isso também é o que acontece com as pesquisas que favorecem candidatos. Você já deve ter visto acontecer de pesquisas que dizem que o candidato X está muito melhor que o candidato Y. E qual que é o propósito disso, né? Você fala, pô, caramba, ok, os caras estão enganando a população, mas como, né? Qual a ideia, né? E muita gente acha que é assim, porque o eleitor, na hora de votar, vai falar, ah, não vou votar no que está ganhando. Não é essa a lógica, é importante entender a lógica correta. São os cabos eleitorais. Os cabos eleitorais são importantes, gente. A gente nós que nos informamos de política, que você que está no meu canal e coisa e tal, a gente não precisa de cabo eleitoral, a gente vai votar em quem a gente acha que é melhor. Mas acredite, existe uma grande parcela da população que a maior preocupação é o Big Brother Brasil, é o jogo do Corinthians, é não sei o que lá, não está nem aí para política, não procura saber de nada. E para chegar nesse pessoal, como é que esses eleitores, como é que esses candidatos fazem? Eles vão nos cabos eleitorais, pegam aquele cara que é uma pessoa muito conhecida na comunidade, dá um trocado para o cara, mas esse trocado que é dado, às vezes é dado, às vezes não é dado, nem é o principal. O principal é que o cara fala assim, ó, não, apoia o Boulos aí, ó, porque olha só, o Lula tá apoiando o Boulos. Olha como é que o Boulos tá bem na pesquisa, o Lula tá bem na pesquisa aqui, ó. O povo todo adora o Lula. Então tem que apoiar o Boulos aí, porque o Boulos ganhando, tu vai ganhar um carguinho aí, vamos arrumar para você aí uma secretário de subprefeitura, de não sei o que lá, um carguinho qualquer aí, que tu vai ganhar um dinheirinho. É isso que motiva os cabos eleitorais no final das contas. Então repara o problema. Se o cabo eleitoral acha que o candidato não tem chance, né, e aí é por isso que a pesquisa precisa mostrar o cara lá na frente, né? Se o cabo eleitoral acha que ele não tem chance, ele não vai começar a ajudar o candidato. Então é cronometrado, aqui é bem no início da campanha eleitoral, ali em julho, eles deram aquela martelada para melhorar os dados do Lula, para tentar ajudar o pessoal, né? Ajudar os candidatos do Lula e coisa e tal. Só que não resolveu, né? Porque todo mundo vê que o Lula prejudica todo mundo, né? Então agora já voltaram ao normal.
estão voltando ao normal, né? Porque o normal é isso daqui, ó, desaprovação maior do que aprovação no final das contas, o que é raríssimo no Brasil, né? O Brasil é conhecido por ser uma sociedade bonzinho. Ninguém gosta de dizer coisa ruim para entrevistador. É impressionante. Pergunta se o pessoal tá bem, o pessoal fala, não, gosta, coisa. É diferente de outros lugares do mundo em que o pessoal é mais honesto nas respostas, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil, inclusive o pessoal que faz pesquisa de marca tem que dar um desconto, porque tipicamente o brasileiro, você gosta da marca XYZ? O brasileiro fala, gosto, é muito boa mesmo. O brasileiro tem uma vontade tão grande de agradar o entrevistador que acaba falando esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, o Brasil está aqui, está desaprovando o governo, isso é uma catástrofe para o governo. Se você for olhar de verdade quanto que as pessoas gostam do Lula, é muito pior do que isso daqui, porque tem que descontar o fator brasileiro bonzinho quando você faz pesquisa de agradar, né? Então, essa é a situação. Eles tinham sacaneado o Lula e agora voltaram atrás, né? No final das contas está empatado, agora desaprovam e aprovam, o que na prática quer dizer que está muito pior no final das contas, né? E repara como é que é justamente o pessoal menos interessado em política que acaba tendo uma posição mais favorável ao governo Lula, né? Impressionante, que idade 16 a 24 anos, né? Impressionante mesmo. E o pessoal com 60 anos ou mais. É essa turma mesmo. Enfim, e teve essa outra pesquisa aqui que falava sobre se o governo Lula é melhor ou pior que o de Bolsonaro, o que é impressionante, porque praticamente está empatado, está tecnicamente empatado aqui. Estava 41 a 38, agora está 40 a 36, continua tecnicamente empatado, está tecnicamente empatado desde março, né? E de novo, lembra esse fator que eu falo para vocês, o brasileiro é bonzinho, ele quer dizer que as coisas estão bem, que as coisas estão funcionando, né? Na verdade, eles estão vendo bem pior a coisa no final das contas, né? Então, impressionante o fato de que a comparação do governo Lula e Bolsonaro ainda está dando empate técnico no final das contas, né? Mas, de novo, né, é uma situação que o pessoal está tentando vender como vantagem aqui. Olha a manchete do Poder. Governo Lula é melhor do que o Bolsonaro para 40% dos brasileiros. Eu não sei não, hein? Tem que tirar o fator bonzinho do brasileiro dessa história aqui, né? Bom, e aumentou o número de gente que acha que é a mesma coisa, que é igual, né? Ou seja, todas aquelas ilusões que tentaram vender de que não, Lula vai ser uma maravilha, Lula vai resolver todos os problemas, vai ter picanha, vai ter cerveja e não sei o que lá. Meu amigo, não tem jeito, cara, não tem nada que faça, né? Tá aqui a pesquisa da Poder 360, eu diria que isso daqui é trágico para o governo Lula, mas isso daqui era a situação que a gente já sabia. O que está acontecendo agora é só a normalização das pesquisas com o encerramento do ciclo eleitoral, né? Ainda tem o segundo turno, você pode dizer assim, mas e o segundo turno? Não estou querendo ajudar no segundo turno e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, o importante é no iniciozinho da eleição. Por quê? Porque o cabo eleitoral ele não pode mudar no meio do caminho. Então o cabo eleitoral que aceitou trabalhar a favor do Boulos, por exemplo, ele apostou no Boulos. Agora ele tem que ir até o final a favor do Boulos, porque se ele mudar no meio do caminho, aí que ele perde a credibilidade totalmente, né? Então, no final das contas, agora não importa mais. Mas o que o pessoal está percebendo é isso daí, tá aqui a opinião do Estadão falando o dilema do Boulos e do Lula, que no final das contas, a ajuda do Lula não entregou nenhum voto ao Boulos, né? E o que era esperado, né? Eu falei para vocês, o Boulos é um candidato muito ruim, ele é muito radical. Esse negócio de invasão de propriedade, o brasileiro é essencialmente conservador, né? E religioso. E esse negócio do cara invadir propriedade privada é considerado sagrado até pelos brasileiros pobres, porque é isso que é muito engraçado, né? O pessoal socialista acha assim que não, que o pobre quer invadir propriedade porque ele quer melhorar de vida, ele quer para a propriedade do rico. Não, meu amigo, o pobre tem medo do que o mais pobre ainda do que ele roube a propriedade dele. A verdade é essa, e é o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Você não vê o Lula aí falando, não, porque o rapaz roubou só um celularzinho só para tomar uma cervejinha e coisa e tal. Meu amigo, roubar celular não é preocupação de rico, não. Roubou o celular do rico, a preocupação do rico é os dados, né? Porque aí pode entrar no banco e coisa e tal, sacar dinheiro. Mas o celular em si, o rico vai na loja e compra outro. Tá nem preocupado com esse roubo de celular, né? Agora o pobre não. O pobre tá pagando aquele celularzinho ali na Casas Bahia, ali no carnezinho, 36 vezes, já pagou 22 das 36 parcelas do celular na Casas Bahia. Aí o mané vai lá e rouba dele. Meu amigo, o pobre é muito mais a favor de propriedade privada até do que o rico. Porque o rico, se roubar alguma coisa, ele dá um jeito de resolver. O pobre não tem como. O pobre tá juntando, tá lutando para juntar algum patrimônio no final das contas, para não ficar na miséria completa. E aí ver governo favorecendo invasão de propriedade privada, ninguém acha isso justo, né?
Então, essa tática do Boulos de MTST é tática suicida, a menos que ela seja implementada até o final, que é virar realmente uma força armada proletária para fazer a Revolução Comunista. Só serve para isso o MTST ou o MST do Lula. Às vezes eu tenho medo que o Lula chegue a usar dessa forma. Acho que não consegue, não. O MST está tão combalido que não consegue mais nada. Nem para isso, nem para Força Armada Revolucionária serve o MST, né? Mas então esse é o resultado, né? O Lula voltou à trajetória decadente que já estava acompanhando ele já há algum tempo no final das contas. Aqui, olha o que eu falei aqui, ó. Segundo o Datafolha, o Nunes caiu após o apagão, né, por conta do apagão da Enel e coisa e tal, mas ainda tem 18 pontos sobre Boulos, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, a tendência é o Boulos, ainda vai subir mais um pouquinho, tá? Essa diferença ainda vai diminuir. Mas é muito difícil o Boulos conseguir tirar essa diferença até as eleições. O pessoal da esquerda já está no processo de entrega, já era, né? Não teve jeito. A saída que a esquerda está vendo é a saída do Eduardo Paes, é tentar dar um jeito de comprar os evangélicos de alguma forma. É isso que eles estão trabalhando, né? Parece que o Ottoni de Paula está gostando, mas não sei se vai ser o geral, se eles vão conseguir fazer alguma coisa significativa no final, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.